Polícia arrogante convida ex-presidiário após 5 anos na prisão, sem saber que ele agora vale 100 milhões de dólares. Olha só quem decidiu aparecer na nossa cidade, disse o detetive Reynolds, batendo com força na janela do Tesla Model S preto que acabará de estacionar em frente ao pequeno café downtown. O vidro desceu lentamente, revelando o rosto calmo de Marcus Thompson, 34 anos, que havia retornado à sua cidade natal depois de 5 longos anos. A ironia era cruel. Naquele exato momento, enquanto Reynolds ajustava o distintivo dourado no peito com ar de superioridade, 3 investidores de Wall Street aguardavam uma ligação de Marcus para finalizar a aquisição de uma startup de tecnologia avaliada em 120 milhões de dólares. O Tesla que provocava tanto desdém em Reynolds era apenas um dos 7 carros de luxo na garagem de Marcus em Manhattan. Pensei que você tinha aprendido lição na cadeia, Thompson. Carros caros não combinam com ex-presidiários, continuou Reynolds, sinalizando para seu parceiro, o oficial Martinez, se aproximar. O pequeno grupo de curiosos que se formara na calçada sussurrava e apontava, alguns gravando com celulares. Comentários preconceituosos se espalhavam pela multidão como fogo em palha seca. Marcus respirou fundo, lembrando-se das palavras de seu mentor na prisão. A verdadeira força não está em revidar, mas em deixar que subestimem você. Seus dedos tamborilaram suavemente no volante de couro italiano enquanto observava o homem que havia plantado drogas em seu apartamento anos atrás. O mesmo homem que havia destruído seus sonhos de jovem empreendedor com uma mentira bem arquitetada. A cidade de Riverside não havia mudado muito. As mesmas ruas, os mesmos rostos, a mesma mentalidade pequena que permitia que homens como Reynolds operassem impunemente por décadas. Marcus observou as fachadas familiares, lembrando-se de quando costumava caminhar por essas calçadas como um jovem cheio de esperanças, antes que sua vida fosse destroçada por uma acusação falsa. Bom dia, detetive Reynolds, respondeu com uma calma que deixou o policial visivelmente irritado. Apenas visitando alguns lugares que me trazem memórias. Sua voz carregava um peso que Reynolds não conseguia decifrar, uma autoridade silenciosa que contrastava drasticamente com o jovem assustado que havia sido preso anos atrás. O que Reynolds não podia imaginar era que Marcus carregava no bolso um documento que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a força policial corrupta daquela cidade. Durante os 5 anos na prisão, enquanto Reynolds celebrava sua vitória contra mais um criminoso das ruas, Marcus havia usado cada minuto livre para algo que nenhum deles poderia suspeitar. Cada hora na biblioteca da prisão, cada conversa com advogados visitantes, cada linha de código escrita em notebooks emprestados havia sido parte de um plano meticuloso. Documentos do veículo. Agora, ordenou Reynolds, estendendo a mão com aquele sorriso arrogante que Marcus conhecia bem demais. Era o mesmo sorriso que ele havia usado durante a invasão ilegal ao apartamento de Marcus, o mesmo sorriso quando plantou a cocaína no guarda-roupa, o mesmo sorriso quando prestou falso testemunho no tribunal. Enquanto Marcus procurava pelos papéis, Reynolds se inclinou para o colega. Aposto que é roubado. Esses caras nunca mudam. A risada dos dois ecoou pela rua, misturada aos murmúrios de aprovação de alguns transeuntes que já haviam formado uma opinião baseada apenas na aparência e no passado conhecido de Marcus. A hipocrisia era nauseante, uma cidade inteira condenando um homem inocente enquanto glorificava seus verdadeiros opressores. Marcus entregou os documentos com a mesma serenidade de sempre, mas algo em seus olhos brilhava diferente. Não era medo, nem raiva. Era a confiança silenciosa de quem sabe exatamente o que está fazendo. Era o olhar de um homem que havia transformado 5 anos de injustiça em combustível para uma revolução que nenhum deles poderia imaginar. Se você está gostando dessa história de reviravolta e justiça, não esquece de se inscrever no canal porque o que você vai descobrir sobre Marcus nos próximos minutos vai deixar você sem palavras. Reynolds examinou os documentos com o mesmo desdém de sempre, mas sua expressão mudou gradualmente. O nome no registro era Marcus Thompson. Sim, mas a empresa listada como proprietária do veículo era algo que ele nunca havia visto, Phoenix Digital Solutions LLC. Seus olhos se estreitaram como os de um predador que sente uma ameaça desconhecida. Desde quando ex-presidiários têm empresas? Talvez desde quando decidem fazer algo produtivo da vida, respondeu Marcus, mantendo o tom respeitoso que irritava ainda mais o detetive.
Havia uma dignidade em sua postura que Reynolds não conseguia quebrar, não importa quão duro tentasse. Era como tentar intimidar uma montanha, imponente, inabalável, superiormente serena. Martinez se aproximou, sussurrando algo no ouvido de Reynolds que fez o rosto do detetive ficar vermelho de raiva. Era informação sobre uma denúncia anônima que havia chegado no departamento na semana anterior, alegando corrupção policial. Coincidência demais para o gosto de Reynolds. O paranoico policial já começava a conectar pontos que preferiria manter separados. A tensão no ar era palpável. As pessoas na calçada sentiam que estavam presenciando algo maior do que uma simples abordagem policial. Havia uma corrente elétrica de expectativa, como se todos soubessem instintivamente que estavam assistindo ao primeiro ato de um drama muito maior que estava prestes a se desenrolar. Você sabe que está sendo vigiado, né, Thompson? Ex-presidiários como você não mudam. É questão de tempo até você escorregar de novo, disse Reynolds, devolvendo papéis com força desnecessária. Sua voz tremia levemente, revelando mais insegurança do que gostaria de admitir. A multidão aumentava e alguns já gritavam comentários. Prende ele de novo. Bandido é bandido. Tira esse cara da nossa rua. A tensão crescia como uma panela de pressão prestes a explodir. Marcos observou os rostos ao redor, reconhecendo alguns vizinhos de sua juventude, pessoas que antes o cumprimentavam na rua e agora o viam como uma ameaça apenas por causa da narrativa que Reynolds havia criado. Marcos fechou os olhos por um momento, lembrando-se do dia em que foi preso injustamente. Reynolds havia encontrado cocaína em seu apartamento durante uma busca de rotina. Na época, Marcos era apenas um jovem programador de 24 anos tentando abrir sua primeira empresa de tecnologia. Havia acabado de conseguir seu primeiro investidor, um contrato promissor com uma empresa local, e sonhava em transformar Riverside numa pequena Silicon Valley. A prisão destruiu seus sonhos, seus relacionamentos, sua reputação e quase sua sanidade. Durante os primeiros meses na prisão, Marcos havia considerado suicídio mais de uma vez. A desesperança era sufocante, a injustiça era insuportável, e a ideia de que Reynolds continuaria livre para destruir outras vidas era um veneno que corroía sua alma. Mas foi justamente nesse momento mais escuro que ele encontrou sua verdadeira força. Detetive Reynolds, Marcos disse, sua voz cortando o barulho da multidão como uma lâmina afiada. O senhor se lembra da última conversa que tivemos? Quando o senhor disse que pessoas como eu jamais seriam alguém na vida. Reynolds sorriu com crueldade, aquele sorriso predatório que havia aperfeiçoado ao longo de décadas intimidando inocentes. E eu estava certo. Olha onde você está agora, sendo interrogado na rua como um vagabundo comum. Sua arrogância era tão grande que cegava completamente sua percepção da realidade ao redor. O que Reynolds não sabia era que Marcos havia gravado aquela conversa há 5 anos atrás. E não apenas aquela. Durante os meses antes de sua prisão, Marcos havia documentado cada interação estranha, cada olhar suspeito, cada coincidência envolvendo Reynolds e seu grupo de policiais corruptos. Seu instinto de programador para backup e documentação havia se revelado profético. Naquele momento, o telefone de Marcos vibrou. Uma mensagem que fez seus lábios se curvarem em um sorriso quase imperceptível. Senhor Thompson, os investidores aprovaram a proposta. Fênix Digital foi oficialmente avaliada em 127 milhões. Parabéns, você é agora um dos jovens empreendedores mais ricos do país. A reunião com a Google está marcada para quinta-feira. Mas havia algo mais que Reynolds estava prestes a descobrir sobre Marcos. Algo que transformaria aquela humilhação pública em sua própria sentença de morte profissional. Você sabe, detetive, Marcos disse, guardando o celular com cuidado calculado. Durante meus 5 anos na prisão, conheci pessoas muito interessantes. Advogados, jornalistas investigativos, até mesmo alguns ex-policiais que descobriram a verdade sobre certas práticas departamentais. Sua voz carregava um peso que fez Reynolds engolir seco involuntariamente. A prisão havia sido uma universidade brutal para Marcos. Nos primeiros meses, ele havia sido apenas mais uma vítima do sistema, mas gradualmente descobriu que estava rodeado por alguns dos homens mais inteligentes que já havia conhecido.
Advogados que haviam cometido crimes de colarinho branco, hackers geniais que haviam sido pegos por detalhes técnicos e ex-policiais que haviam sido sacrificados por departamentos corruptos quando se tornaram inconvenientes. Reynolds riu alto, mas havia um tremor quase imperceptível em sua voz, como um predador que subitamente percebe que pode ter se tornado presa. Ameaças agora. Thompson, isso é tudo que você aprendeu lá dentro. Seus punhos se fecharam involuntariamente, um sinal de nervosismo que Marcos catalogou mentalmente. Naquele momento, um homem de terno se aproximou do grupo com passos confiantes e decididos. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ele carregava uma pasta de couro italiana e tinha o porte de alguém acostumado a comandar salas de diretoria e tribunais. Seu terno custava mais do que Reynolds ganhava em 3 meses. Marcos Thompson, perguntou, estendendo a mão com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Advogado Samuel Harrison, da Harrison Associates. Vim buscar meu cliente. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica da situação. A multidão ficou mais quieta, sentindo instintivamente que alguém muito poderoso havia chegado ao jogo. Reynolds ficou visivelmente perturbado, como se tivesse levado um soco no estômago. Harrison Associates era o escritório de advocacia mais prestigiado da região, conhecido por destruir carreiras policiais corruptas com a precisão cirúrgica de um bisturi. Eles não perdiam casos, não faziam acordos favoráveis ao sistema e tinham uma reputação de transformar policiais arrogantes em ex-policiais quebrados. Seu cliente não está sendo preso. Reynolds mentiu descaradamente, sua voz soando menos convincente a cada palavra. Claro que não. Sorriu Harrison, um sorriso que gelou o sangue de Reynolds. Mas imaginei que vocês gostariam de saber que meu cliente acabou de ser nomeado pelo governador para a nova comissão de reforma do sistema prisional. E, curiosamente, o primeiro caso sob investigação envolve irregularidades neste departamento. Ele abriu a pasta e tirou um documento oficial com o selo do Estado. A cor sumiu completamente do rosto de Reynolds. Marcos observou a transformação com satisfação silenciosa, lembrando-se das noites insones na prisão quando planejava exatamente este momento. Durante 2 anos na prisão, ele havia conhecido Harrison através de um programa inovador de reabilitação, onde advogados voluntários ajudavam presidiários a desenvolver habilidades empresariais. O advogado havia se impressionado não apenas com a inteligência de Marcos, mas com sua determinação de usar a tecnologia para revolucionar o sistema de justiça. Harrison não estava ali por acaso. Ele havia sido cuidadosamente cultivado por Marcos durante anos, primeiro como mentor, depois como aliado e, finalmente, como instrumento de sua vingança. Cada conversa na prisão, cada projeto que desenvolveram juntos, cada estratégia legal que discutiram havia sido parte de um plano maior que agora começava a se revelar em toda sua terrível magnificência. Além disso, continuou Harrison, sua voz cortando o ar tenso como uma sentença judicial, meu cliente documentou meticulosamente cada interação com este departamento nos últimos 5 anos. Gravações, fotografias, registro de comunicação, análises forenses de evidências plantadas. Tudo devidamente autenticado por peritos independentes, apresentado às autoridades competentes. A menção a evidências plantadas fez Martinez dar um passo para trás involuntariamente. O oficial sabia exatamente do que Harrison estava falando e o pânico começou a se instalar em seus olhos. A rede de corrupção que eles pensavam ser invencível começava a se revelar como uma teia de aranha exposta à luz implacável da justiça. Marcos tirou seu telefone novamente e mostrou uma tela que fez Reynolds engolir seco audível. Era um aplicativo elegantemente projetado chamado Justice Track, uma plataforma que Marcos havia desenvolvido secretamente na prisão para ajudar ex-presidiários cidadãos comuns a documentar casos de assédio policial e corrupção. O aplicativo já tinha mais de 100 mil usuários ativos em 15 estados, cada um contribuindo com dados que formavam um mapa nacional da corrupção policial. Você vê, detetive Reynolds, disse Marcos, sua voz agora carregada de uma autoridade que não existia 5 anos atrás, como um rei que finalmente reclama seu trono. Enquanto o senhor pensava que estava destruindo minha vida, eu estava construindo um império baseado em justiça. Fênix Digital Solutions não desenvolve apenas aplicativos comerciais. Desenvolvemos ferramentas para desmascarar a corrupção sistêmica.
Martinez sussurrou algo urgentemente no ouvido de Reynolds, apontando para os celulares da multidão. Tudo estava sendo gravado e transmitido ao vivo nas redes sociais. #JusticeForMarcos começava a viralizar. Reynolds tentou uma última cartada desesperada, mas o que aconteceu em seguida deixou toda a cidade em choque e mostrou que Marcos havia guardado sua arma mais devastadora para o final. Isso não vai dar em nada, Thompson. Você ainda é um ex-presidiário. Quem vai acreditar na palavra de um criminoso contra a de um policial respeitado? Marcos sorriu pela primeira vez, um sorriso que gelou o sangue de Reynolds como um vento ártico em pleno verão. Era o sorriso de um homem que havia passado 5 anos planejando este exato momento, cada detalhe meticulosamente calculado, cada movimento antecipado. Talvez você devesse perguntar isso para o FBI. Como se tivessem sido invocadas por suas palavras, 3 vans pretas pararam simultaneamente na rua com a precisão militar de uma operação há muito planejada. Agentes federais desceram rapidamente, suas botas martelando no asfalto com autoridade inquestionável, coletes à prova de balas marcados com FBI em letras amarelas que brilhavam sob a luz do sol como um selo de condenação. O agente especial Sarah Shen se aproximou com passos firmes, seu distintivo dourado cintilando enquanto ela mostrava para a multidão agora silenciosa. Aos 38 anos, Shen havia dedicado sua carreira a desmantelar redes de corrupção policial, e Reynolds estava prestes a descobrir que havia se tornado seu alvo principal há mais tempo do que poderia imaginar. Detetive James Reynolds. Sua voz cortou o ar como uma sentença final, cada palavra pesada com a autoridade federal. Você está sendo preso por corrupção, plantio de evidências, extorsão, conspiração para cometer crimes federais e violação dos direitos civis de 23 cidadãos. Sua voz era fria, profissional, implacável. E antes que você pergunte como descobrimos, seu informante estava trabalhando para nós há 2 anos. Reynolds sentiu o mundo desmoronar ao redor dele como um castelo de cartas em uma tempestade. Seus olhos se voltaram desesperadamente para Martinez, procurando apoio, negação, qualquer coisa que pudesse contradizer o pesadelo que se desenrolava. Martinez desviou o olhar com culpa estampada no rosto como uma confissão silenciosa. O oficial havia virado informante do FBI depois que Reynolds tentou chantageá-lo por causa de suas crescentes dívidas de jogo no cassino indígena local. A traição cortou Reynolds mais profundamente que qualquer prisão poderia. Martinez não era apenas seu parceiro, era seu protegido, alguém que ele havia recrutado pessoalmente para o esquema de corrupção, alguém em quem confiava implicitamente. Descobrir que sua própria arma havia sido virada contra ele era uma humilhação que transcendia qualquer punição legal. Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você num tribunal. Shen continuou com a frieza de um protocolo executado milhares de vezes, mas Reynolds a interrompeu com desespero crescente em sua voz. Espera, espera! Reynolds gritou, sua compostura finalmente se estilhaçando como vidro. Isso é armação. Ele plantou isso tudo. Apontou para Marcos com mãos tremendo visivelmente, suor começando a escorrer por sua testa. Vocês não veem. Ele orquestrou tudo isso. É uma vingança. Marcos pegou seu telefone com movimentos deliberadamente lentos. Estocou um arquivo de áudio. A voz gravada de Reynolds ecoou claramente pela multidão silenciosa. Cada palavra uma condenação que ressoara pelas ruas como um eco do passado. Pessoas como você jamais serão alguém na vida. Thompson, eu pessoalmente vou me certificar disso. E se você tentar denunciar qualquer coisa, vou plantar tanta droga na sua casa que você vai apodrecer na cadeia até morrer. A multidão ficou em silêncio absoluto, um silêncio tão profundo que se podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores. Até mesmo aqueles que haviam gritado contra Marcos minutos antes agora olhavam para Reynolds com uma mistura de nojo e descrença. A realidade brutal da situação começou a penetrar em suas consciências como tinta se espalhando na água. Outras vozes começaram a tocar do telefone de Marcos, conversas que revelavam a profundidade da corrupção de Reynolds, discussões sobre como plantar evidências, como escolher alvos vulneráveis, como silenciar testemunhas inconvenientes. Era uma sinfonia de culpa que havia sido orquestrada ao longo de anos de arrogância e impunidade. Esta gravação, disse a agente Shen, sua voz cortando através da confusão,
junto com outras 47 evidências similares, documentou um esquema de corrupção que durou mais de uma década. Você plantaram drogas em pelo menos 23 cidadãos inocentes, a maioria jovens negros e latinos, destruindo vidas, famílias, futuros inteiros baseados em mentiras e preconceito. Ele mostrou a tela de seu telefone com um movimento teatral calculado. Era um aplicativo de notícias ao vivo mostrando manchetes que apareciam em tempo real como fogos de artifício digitais. Empresário milionário expõe corrupção policial. Ex-presidiário revela esquema de plantio de drogas. Fênix Digital, a empresa que revolucionou a luta contra a injustiça. As notificações não paravam de chegar, cada uma amplificando o escândalo nacional que estava se desenrolando. A propósito, Marcos acrescentou com a satisfação fria de quem executa o golpe final. Fênix Digital acabou de receber uma proposta de aquisição de 180 milhões de dólares da Google. Vamos usar esse dinheiro para expandir nosso aplicativo de justiça para todos os 50 estados, criando uma rede nacional de transparência que tornará impossível para outros Reynolds operarem impunemente. Reynolds tentou gritar mais alguma coisa, mas sua voz perdeu no rugido da multidão que agora aplaudia Marcos. A ironia era poeticamente cruel. No mesmo local onde havia sido humilhado publicamente anos atrás, Marcos agora recebia uma ovação de pé enquanto seu opressor era levado embora em desgraça. Enquanto a viatura levava Reynolds embora, sirenes vailam como um requiem para sua carreira destruída, a multidão começou a aplaudir Marcos com crescente entusiasmo. Mas a verdadeira magnitude de sua vingança só seria compreendida nos próximos dias, quando toda a extensão de sua estratégia de 5 anos fosse revelada em sua terrível e bela totalidade. Ou resistir à prisão, mas foi dominado rapidamente. Enquanto era colocado na viatura, ele gritou: "Você não sabe com quem está mexendo. Thompson, eu tenho amigos em lugares altos." Marcos se aproximou da janela da viatura policial. Detetive Reynolds disse com calma mortal: "Durante 5 anos na prisão, eu prometi a mim mesmo 3 coisas. Primeira, sair mais forte. Segunda, construir um império. Terceira, garantir que homens como você nunca mais destruam vidas inocentes." Ele mostrou a tela de seu telefone. Era um aplicativo de notícias ao vivo mostrando manchetes que apareciam em tempo real. Empresário milionário expõe corrupção policial. Ex-presidiário revela esquema de plantio de drogas. Fênix Digital, a empresa que revolucionou a luta contra a injustiça. A propósito, Marcos acrescentou, Fênix Digital acabou de receber uma proposta de aquisição de 180 milhões de dólares da Google. Vamos usar esse dinheiro para expandir nosso aplicativo de justiça para todo o país. Enquanto a viatura levava Reynolds embora, a multidão começou a aplaudir Marcos. Mas a verdadeira magnitude de sua vingança só seria compreendida nos próximos dias, quando toda a extensão de sua estratégia de 5 anos fosse revelada. 6 meses depois, Marcos estava sentado em seu escritório no 40º andar de um arranha-céu em Nova York, observando a cidade através das janelas panorâmicas. Fênix Digital havia se tornado uma das empresas de tecnologia que mais crescia no país, com o aplicativo Justice Track usado por mais de 2 milhões de pessoas em todos os 50 estados. O detetive Reynolds foi condenado a 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. 17 outros policiais do mesmo departamento também foram presos. As 23 vítimas do esquema de plantio de drogas receberam indenizações milionárias pagas pela própria cidade. Marcos havia criado um fundo de 50 milhões de dólares para ajudar ex-presidiários a reconstruir suas vidas através da educação e empreendedorismo. O Fundo Fênix já havia ajudado mais de 10 mil pessoas a encontrar empregos dignos e iniciar seus próprios negócios. A ironia final chegou numa carta que Marcos recebeu na prisão onde Reynolds cumpria pena. O ex-detetive havia escrito pedindo perdão, alegando que agora entendia como era ser tratado injustamente pelo sistema. Marcos nunca respondeu. Algumas lições precisam ser aprendidas na solidão do próprio erro. Sarah Shen, a agente do FBI, visitou Marcos em seu escritório numa tarde de quinta-feira. "Você sabia que Reynolds tentou suicídio na prisão na semana passada?" Ela perguntou. Marcos parou de digitar e olhou pela janela. "Não desejo mal a ele, agente Shen, mas também não posso sentir pena de alguém que destruiu tantas vidas sem remorso."
O aplicativo Justice Track identificou mais 300 casos suspeitos de corrupção policial em 12 estados diferentes. Shane continuou. Seu trabalho está revolucionando como lidamos com injustiças sistêmicas. Naquela noite, Marcus retornou à sua cidade natal pela primeira vez desde o confronto com Reynolds. Ele parou no mesmo café onde tudo havia começado. O dono, Sr. Martinez, pai do ex-policial informante, se aproximou com lágrimas nos olhos. Sr. Thompson, quero pedir desculpas. Meu filho me contou tudo. Eu estava naquela multidão gritando contra o senhor, e agora sei que o senhor era inocente. Marcos sorriu com genuína compaixão. Seu filho fez a coisa certa no final. Isso é o que importa. Ao sair do café, Marcos recebeu uma mensagem de um jovem de 19 anos de Detroit. Sr. Thompson, fui preso injustamente na semana passada. Usei seu aplicativo para documentar tudo. Os advogados dizem que tenho um caso sólido. Obrigado por me dar esperança. Marcos respondeu, a verdade sempre vence. Continue documentando, continue lutando. Ele havia aprendido que a melhor vingança não é destruir quem te prejudicou, mas construir algo tão poderoso que torne impossível para outros sofrerem a mesma injustiça. Reynolds tentou enterrar Marcos, mas não sabia que estava plantando uma semente que cresceria e protegeria milhares de outras pessoas. Se você ficou inspirado com essa história de superação e justiça, se inscreva no canal para mais narrativas que mostram como a verdadeira força vem da inteligência e determinação, não da vingança cega. Porque, às vezes, a melhor resposta para quem tenta te destruir é simplesmente se tornar indestrutível.